Olá, sejam todos bem-vindos. Mais um momento de oração. Quero agradecer a todos que estão acompanhando a oração desta semana. Uma oração pela nossa nação, pela família, pelos amigos, por aqueles que nos pedem oração. Vamos ler a palavra que está em 2 de Crônicas 20. O título diz assim: Deus concede a Jeosafá vitória sobre seus inimigos. Então vamos ver o que ele fez para que ele pudesse ter vitória. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e há poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lances tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel? E não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos livrarás e ouvirás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti, e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E disse: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz:
não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira. Dizis, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. E todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coroaitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse, ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e sereis prosperados. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir, exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, assim como os vasos preciosos, e tomaram para si tanto, que não podiam levar mais. E 3 dias saquearam despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram o nome daquele lugar o Vale de Beraca, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para virem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E vieram a Jerusalém com alaúdes, e com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor.
E Josafá reinou sobre Judá. Era da idade de 35 anos, quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Azuba, filha de Sili. E andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Então, estamos vendo a vitória de Josafá veio através de obediência. Ele recebeu a instrução que ele deveria fazer e ele começou então a colocar em prática. Então o Senhor foi com ele, lhe dando vitória a ele e ao seu reino. Então nós vamos orar para que o Senhor possa assim nos ajudar e nos dar a vitória a todo o povo brasileiro e aqueles que temem ao Senhor. Aqui nós não vou nem explicar, porque está muito bem explicado esse texto. É confiar no Senhor, fazer o que é reto e seguir em frente e aguardar a salvação do Senhor. Grande e poderoso Deus, neste momento, Senhor, te louvamos, agradecemos por mais um dia de oração pela nação, pelas nossas famílias, nossas casas. Senhor, esta palavra maravilhosa dizendo qual foi a forma que este rei Josafá venceu as emboscadas dos inimigos. O Senhor diz que estai quietos perante mim e eu vos trarei juízo sobre os seus inimigos. Eles mesmos serão desbaratados. Bastam vocês se colocar diante de mim em pé, no meio da congregação, louvando e adorando o seu nome, com um coração sincero. Foi este o seu pedido. Então, Senhor, ajude a cada um a enviar, Senhor, com um coração sincero, um louvor no meio da congregação. Que congregação é esta? É perante a todos que se dizem servos do Senhor. Então, meu Senhor da glória, visita agora nossos amigos, aquele que nos pede oração, aqueles que estão tristes, que estão abatidos, aqueles que estão desempregados, precisando de uma porta, precisando, Senhor, de um emprego. Ó Deus, mesmo que não seja um emprego, mas um trabalho que possa ser remunerado, ó Deus, para o suprimento de suas necessidades. Nós entregamos a Ti, Senhor, a minha família, meu pai, meus irmãos, a igreja, Senhor, brasileira, a nação, as fronteiras, Senhor. Aqui fala de fronteiras, daqueles que vêm querendo invadir o território. Então, Senhor, levanta, Senhor, contra aqueles, meu Pai, que estão, ó Deus, de parte, nos espiando, os espiões que estão, Senhor, dentro do Brasil, levando, Senhor, informações para fora, para que outros possam, Senhor, invejar nossas riquezas. Eles querem, Senhor, invadir nosso território. Então, Senhor, lança fora, Senhor, que eles ficam desbaratados, confusos e percam, Senhor, o rumo e eles mesmos se destroem, porque eles têm, Senhor, a forma de destruir os seus inimigos. Então, Senhor, que eles mesmos se destrua, que a tua força, Senhor, maior possa descer sobre a nação brasileira e trazer, Senhor, resultados para nós, nativos da nossa nação. Aqueles que são, ó Deus, espiões, cega-lhe as suas vistas de diante de nós. Confunde eles, Senhor, que ele não nos enxergue, que eles ficam tateando pelo escuro, Senhor, sem direção. Esta é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. E graças a Deus, e nos dá, Senhor, amanhã um novo dia, Senhor, para estarmos aqui, ó Deus, falando de Ti mesmo. Amém. E graças a Deus.